de uma pandemia que está matando muita gente. Vocês têm um plano B, por exemplo, rápido, né? Plano B rápido. Surgiu alguns jogadores, alguns componentes de viagens aí contaminados e recuar? Ou não passa na cabeça recuar? Vai até o fim. Quem fica contaminado, sai. Ou entra outro. Se contaminar, sai. Entra outro. Contaminou, sai, entra outros. Ou não assusta isso e não tem recuo. Porque eu vejo tanto a fala do senhor, como a fala do presidente do Flamengo, como a fala de outros que eu já ouvi, com uma total segurança, como que se fosse um domínio fácil de voltar a uma atividade com um vírus desse, super perigoso, girando para lá e para cá. E aí eu vejo, assim, isso realmente, não chega assim, vamos mudar a palavra, não fica um incômodo, eu fico preocupado. Eu fico preocupado de ver a fala, como foi o presidente do Flamengo e como está sendo a do senhor agora também. Tem um plano B? Vocês estão pensando assim, ó, errou, volta rapidinho? Ou não? Ficou contaminado, sai e entra outro. Então, eu respeito muito a tua opinião, Casagrande. E, assim, todas as decisões são passíveis de serem reavaliadas, porque, como eu disse anteriormente, ninguém tem conhecimento de como é a evolução do vírus. Nesse momento, o que eu posso dizer é que nós estamos agindo de forma responsável com a criação e adoção dos protocolos, porque isso existe um comprometimento da família do futebol sul-americano em todos os países, não só porque os clubes dependem disso também. E a gente poderia muito bem já haver voltado com a Libertadores, com a Conmebol Libertadores ou com a Conmebol Sul-Americana, uma vez se a gente não tivesse essa preocupação da saúde dos jogadores, que está em primeiro lugar. Eu não vou dizer que essas decisões que foram tomadas nesse momento, elas não são passíveis de revisão. Todas as decisões são passíveis de revisão, uma vez que se faça a avaliação de como esse é o plano de hoje, que tem que ser estabelecido, a gente tem que saber o que quer fazer e como fazer. A Conmebol tem seus protocolos, os protocolos foram discutidos com as pessoas técnicas de altíssimo gabarito, eles foram aprovados pelas autoridades sanitárias dos países participantes da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana. Então, assim, esse é o plano de hoje. Se acontecer alguma coisa excepcional mais à frente, vamos ter que revisar, vamos ter que avaliar. Isso é uma avaliação diária que a gente vem fazendo desde o início da pandemia. Isso não é uma tomada de decisão fácil ou simples como pode parecer. Para chegar a anunciar a volta do futebol com o calendário que foi anunciado, isso foi fruto de uma discussão tremenda dentro da Conmebol e com as autoridades sanitárias dos países. Pois é que a FIFA achou prematuro voltar às eliminatórias e passou para outubro, e eu estou vendo que a Conmebol não está achando prematuro. Vai continuar com a programação. Começava em março. Né? Sim. Tô falando, mas nós estamos falando aqui agora. Não está achando prematuro voltar. Como a FIFA ia fazer em março, achou prematuro voltar em setembro, passou para outubro as eliminatórias. Porque está achando prematuro. A questão está vendo a FIFA está observando que um certo risco, uma certa preocupação. Por isso que passou para um mês depois. Essa questão assim é só um comentário que nós conversamos antes. Foi uma informação que o Galvão trouxe. Oi, pode falar. Desculpa. Eu queria fazer deixar uma coisa clara. Embora as competições de seleções, como o Kleber bem disse, não é a minha responsabilidade, eu faço parte do grupo de trabalho que foi montado com todas as confederações para discutir o calendário mundial. A FIFA não mudou a eliminatória de setembro porque entende que há risco para a realização. Não é esse o motivo da alteração. Existe uma preocupação da FIFA que todas as confederações possam terminar seus torneios locais. A realização de jogos da Libertadores é completamente diferente da realização dos jogos da eliminatória no quesito viagens.
ok? Por quê? Porque muitos jogadores das seleções sul-americanas estão na Europa. Isso teria um impacto nesse momento, como a situação está hoje, que alguns jogadores de determinados países, quando regressassem à Europa, tivessem que fazer quarentena de 14 dias para poder voltar aos seus treinamentos, porque são legislações distintas ao redor do mundo. Então, pensando nisso, principalmente nisso, é que a FIFA disse, é melhor a gente liberar a data de setembro para que as ligas locais possam ser terminadas, os torneios continentais possam avançar e a gente não tenha problema com liberação de jogadores. Essa foi a principal razão pela definição de postergar o início da eliminatória para outubro. E também, isso foi fruto de uma discussão enorme de como ajeitar o calendário, porque definitivamente essas datas, a data de setembro era necessária, é uma data necessária para a realização da eliminatória. Então, vou chamar para responder, para fazer uma pergunta, Fred, mas assim, exige só um sim e não mesmo. Kleber, por favor. Pois não, Galvão, pois não. Não pode ser em outro momento, tem que ser agora. Claro, evidente. Fred, então eu acho que você deveria ser a pessoa a esclarecer a CBF que a decisão não foi por não ter entendido que seja prematuro, porque a palavra que eu ouvi muito claramente foi: a FIFA achou prematuro o retorno em setembro e passou para outubro. Então, aí há um confronto, né? O Juninho vai falar daqui a pouco aqui, eu tenho certeza que o caminho que ele vai seguir é esse. Então, aí que eu fico um pouco com o Casagrande com essa preocupação. Porque a posição, ela pode até mudar daqui para frente, a CBF, mas a posição que me foi passada 5 minutos antes do programa entrar no ar, dizia claramente, eu disse, por quê? Entendeu ser prematuro o retorno em setembro e por isso para outubro. Você está usando a explicação de que foi por uma adequação de calendário e de datas. Né? Eu acho que o momento é muito difícil, hein? Não vejo culpa de um lado nem culpa do outro, não. Acho que o momento é realmente muito difícil. Eu acho que não há uma compreensão, ainda não se criou uma inteligência para que se possa ter uma compreensão exata do que significa essa pandemia. Portugal mesmo, que como o Everaldo disse foi um exemplo, está sofrendo mais agora do que sofria há 2 meses atrás. Então, o Brasil, o sul do país, estava sofrendo muito menos. Os 3 estados do sul do país estão em vermelho agora, né? Eles estão, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Campeonato de Santa Catarina foi liberado e na segunda rodada foi suspenso. Então, me parece, eu acho que essa frase foi usada pelo ex-ministro Tais da Saúde, que por não se sentir bem por lá, ficou muito pouco tempo no cargo, de que ainda não existe uma inteligência que consiga fazer entender exatamente o que está acontecendo. Tomara que o Juninho consiga mesmo mandar o vídeo. Precisa ver esse entendimento aí da palavra prematuro. A FIFA pode ter dito prematuro porque eu vou tirar os caras da Europa e trazer muita gente para cá, e quando voltar para lá vai ser tumulto. Talvez tenha isso prematuro. O que eu ia perguntar se você, que exigiria só um sim ou não, se a FIFA não está pensando tudo só com o olhar europeu, entendeu? Porque a FIFA está dizendo que não quer mandar os caras da Europa para a América para que eles disputem a eliminatória. Até entendo, acaba a liga, as ligas estão acabando, elas estão no final, os campeonatos nacionais. Mas se ela não está com uma visão muito europeia, quer dizer, não está não, se ela não tem, né? Posso te garantir que nessa situação não está. Nós temos um grupo de trabalho, porque a mesma quarentena que existe, que poderia existir para os países, para os jogadores, quando voltasse à Europa, essa quarentena pode existir
quando os jogadores cheguem aqui em determinados países. Então, é uma via de duas mãos. E eu posso te garantir que a gente tem um grupo de trabalho com discussões onde estão todos os diretores de competição das 6 confederações, e o que a gente tenta é realmente adequar algo que funcione para as 6 confederações. Isso não é fácil.